Bom dia, um feliz sábado para você. Que bom ver a igreja tão enfeitada nesse ministério maravilhoso que é o Clube de Desbravadores. Você que está nos visitando e não tem ideia do que está acontecendo, não tem ideia porque que tem pessoas, alguns vestidos com uma camisa marrom, com um lenço amarelo no pescoço, o outro com camisas brancas. Você não faz ideia do que está acontecendo? O pastor Fábio falou brevemente que esse é o Clube de Desbravadores. E o mês de setembro é o mês especial dos desbravadores. Desbravadores é um ministério da nossa igreja, da Igreja Adventista Mundial, que tem como função instruir crianças de 10 anos até os 15 anos, para que eles tenham um crescimento físico, mental e principalmente espiritual. E quando eles têm a idade de 16 anos, eles acabam se juntando à diretoria, por isso que há camisa branca. Então essa é a diferença da camisa marrom para a camisa branca. E o mês de setembro é um mês especial porque realmente é o mês do desbravador na Igreja Adventista. E hoje nós comemoramos o Dia Mundial. Então não é algo que está acontecendo somente aqui no Belém, não é algo que vai acontecer somente hoje às 17h30 aqui na nossa igreja, mas é algo comemorado no mundo todo. O desbravador, ele é um ministério maravilhoso. O pastor Fábio disse que se não fossem as loucuras de desbravadores na época dele, ele não seria pastor. E eu digo que eu também me incluo nessa estatística. Porque se eu não tivesse sido um desbravador na minha adolescência, eu com certeza não seria um pastor hoje. Mas para esse culto tão especial, eu queria trazer algumas informações, só para a gente ter ideia do quão importante, do quão maravilhoso é um clube de desbravador. Esses números, essas informações que eu vou dar, elas foram distribuídas pela nossa divisão sul-americana. Então é uma pesquisa feita na América do Sul, tá bom? Feita em 2016, que diz assim: primeiro dado, desbravadores e aventureiros. Aventureiros é a primeira etapa para o desbravador. São de crianças de 6 a 9 anos, tá bom? A pesquisa nos diz que aventureiros e desbravadores têm 16 vezes menos chance de, ao completarem 18 anos de idade, saírem da igreja ou abandonarem a sua fé. 16 vezes menos chance. Isso é maravilhoso, isso é incrível quando a gente para analisar. Se você é aventureiro, desbravador, isso é uma coisa que fica marcada no teu coração. Mas mais alguns dados. O Clube de Desbravadores não é somente para permanecer dentro da igreja, mas é mostrado que na América do Sul, 90% dos pastores e líderes da nossa igreja foram e são desbravadores. 90%. Mais do que isso, 85% de todos os anciões da América do Sul foram ou são desbravadores até hoje. 85%. Em algum momento, eles foram desbravadores. E líderes de pequeno grupo, líderes de ministério, 80% foram ou são desbravadores até hoje. Desbravadores também, além de ajudar crianças a permanecer na igreja, também é uma escola de líderes que transforma a vida de uma criança desde os 10 anos para a vida toda, para que um dia ela possa ser um líder da comunidade. Maravilha isso, não? Existe um outro dado que a cada 1.000 batizados no ano de 2016, 116 adolescentes, isso é, a partir ali dos 16 anos, abandonaram a sua fé ou deixaram a igreja. A cada 1.000, 116. É um número alto, mas, comparado ao número de pessoas que entraram, é um número baixo. Mas esse número ele fica cada vez mais fantástico agora, colocando os desbravadores no meio. Porque a cada 1.000, em relação aos desbravadores, apenas 6 saíram, abandonaram a sua fé ou saíram da igreja. Sejam adolescentes, jovens e juvenis. O clube de desbravador, ele é algo que fica marcado no coração.
E só entende isso quem é desbravador. Quem carrega esse lenço, quem carrega essa faixa, que desde os 10 anos de idade ali tenta fazer a todo custo as especialidades para ter cada vez mais. É uma coisa que fica marcada na nossa memória. E eu tenho muitas memórias de desbravador. Eu me lembro do meu primeiro fogo do conselho, que a gente realiza ali no último à noite do acampamento, onde o pastor sempre traz uma meditação maravilhosa no meio ali perto da fogueira. E eu lembro que mesmo criança eu já chorava nesse momento. Era maravilhoso. Eu me lembro do meu primeiro acampamento. Lembro que eu ficava ansioso para ir para o acampamento, mas tudo dava certo. Eu posso dizer que eu era desbravador, mas eu tinha uma pequena dificuldade. Eu sempre fui uma pessoa com muitas alergias. Então, todo acampamento eu tinha uma crise alérgica. Mas era tudo muito gostoso. E independente da crise alérgica, eu estava feliz. Porque eu era um desbravador, eu estava ali com os meus amigos. Eu estava aprendendo com os líderes ali da diretoria. E aquilo ficou no meu coração e fica até hoje. E com certeza, eu digo mais uma vez, se isso não tivesse acontecido comigo, na minha adolescência, eu não estaria aqui hoje. O desbravador, ele tem uma capacidade muito grande de marcar no nosso coração e trazer memórias muito boas, construir memórias. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Construção de memórias. Porque quando a gente para analisar na nossa vida, a gente percebe que eu e você, nós somos hoje aquilo que as nossas memórias vão trazendo. Se você parar para pensar hoje, analisar toda a sua vida, talvez você provavelmente guardou as memórias boas e ruins. Com as memórias ruins, você aprende, você não quer repetir os seus erros. Com as memórias boas, você cresceu, você se desenvolveu, você é feliz. E hoje você é a pessoa que você é com essas memórias. As memórias, elas nos constroem. As memórias, elas ficam guardadas no nosso coração. E não necessariamente você precisa ter sido um desbravador para ter boas memórias. Não é isso. O desbravador, ele é uma porta para se construir grandes memórias. Para que você tenha um presente maravilhoso e um futuro melhor ainda. E é interessante essa questão da construção de memórias, porque na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus constantemente apela para a memória. Por exemplo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, a gente não vai ver essa história hoje, mas só apenas citando. Deus, ele instrui, no momento em que Moisés iria passar a liderança do povo para Josué, ele instrui a fazerem hinos. Hinos de louvor a Deus, para contar a história do passado e de quem era Deus. Para que os filhos do povo de Israel, ao se afastarem de Deus, e Deus já mostrou que eles iam fazer isso, e a gente conhece a história do povo de Israel, onde eles caíssem em apostasia, onde eles estivessem à mercê de outros povos, perdessem batalhas, onde eles tivessem se esquecido de Deus, aqueles hinos estariam firmados dentro do coração desses filhos, e eles se lembrariam de quem era o Senhor. Deus fala sobre memórias. Deus trabalha a respeito disso, porque memórias ficam marcadas no nosso coração. E talvez você tenha memórias maravilhosas aqui na igreja, por exemplo. O Clube de Desbravador é um deles. Talvez as suas memórias estejam, não sei, no ministério da recepção. Você recebendo pessoas na igreja, conhecendo pessoas novas, ouvindo histórias novas, e aquilo fica marcado dentro de você. Posso dizer com o Roger, quantas histórias o Projetarte não tem que está marcado dentro do seu coração? De pessoas que se converteram por causa da música. Que maravilha, são memórias. Memórias que nos lembram quem é o nosso Deus, memórias que nos lembram quem nós somos. E pensando em memórias, eu me lembro de uma história na Bíblia, e agora sim, nós vamos para a nossa história. E é uma história que provavelmente você já ouviu, e quando eu falar que é essa história, talvez na sua cabeça fale, de novo? Mais uma vez essa história? Sim, mais uma vez essa história. Porque essa história, ela tem uma lição importantíssima em relação às memórias. As memórias que ficam marcadas no nosso coração. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. E agora você já sabe qual é a história que eu estou falando. Lucas capítulo 15, no verso 11. A partir do verso 11.
que é a história do filho pródigo. Isso mesmo, vamos ler mais uma vez a história do filho pródigo. E pastor, o que tem de novo na história do filho pródigo? Vamos descobrir agora. Vamos ver o que tem de novo realmente nessa história. Por que é uma história? O que essa história tem a ver com memória? O que essa história tem a ver com coisas que ficam marcadas no coração? Tem muito. Eu vou te mostrar isso. Mas antes da gente ler essa história, eu vou pedir para que você feche seus olhos só mais uma vez. Pai querido que estás nos céus, a tua palavra foi aberta e nosso pedido agora é que o Senhor, e somente o Senhor, fale conosco. Que somente a tua voz possa ser ouvida, em nome e por amor de Jesus. Amém. Então vamos lá. Lucas capítulo 15, vamos ver os 3 primeiros versos, 11, 12 e 13. Diz assim: Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Aqui nesse contexto, uma parábola, Jesus estava contando algumas parábolas ali para o povo, são 3 parábolas. Essa é a parábola do filho pródigo. Jesus, nessa parábola, ele começa a sua história falando que existiam 2 moços. Imagina o seguinte, você que foi criado, eu tenho muitas histórias, me lembro das histórias com a minha família. Os ensinamentos do meu pai e da minha mãe, que me instruíram em várias coisas, que me castigaram por várias coisas, mas que moldaram o meu crescimento, que foram me instruindo. Imagina esses 2 jovens que desde cedo aprenderam a trabalhar, aprenderam como funcionava ali dentro da família, eram homens que trabalhavam ali no campo. Então eram homens, eram moços que tinham raízes, tinham uma família e cresceram aprendendo alguma coisa, construíram as suas memórias da sua família, do seu trabalho com o tempo. Mas é dito que na história que o filho mais moço, ele vai pedir ao seu pai tudo aquilo que lhe cabe de dinheiro, o que lhe era dele, para que ele assim ele possa começar a sua vida com os seus próprios passos. E quando a gente para pensar, isso não é muito diferente do que acontece na nossa vida. Tem um momento que, apesar de você ter sido criado com seus pais, e por mais maravilhosa que tenha sido a criação, tem um momento que você quer andar sozinho. Você quer ter os seus boletos para pagar, e eu aprendi que depois de casar, isso é só coisa ruim, não tem nada de bom nisso. Mas você quer ter as suas contas para pagar, você quer dar os seus passos, você quer ter os seus erros, os seus acertos. O ser humano, ele tem uma necessidade de mostrar a sua independência. E é isso que o filho mais novo, ele tenta fazer neste momento. Ele pede ao seu pai: me dá tudo que eu tenho de direito, porque agora eu acho que eu já sou maduro o suficiente, adulto o suficiente, e eu posso começar a minha vida com os meus passos. E é interessante que Jesus, ele ressalta nessa história, ele inicia essa história com um rapaz, o mais novo. E quando a gente pensa no mais novo, geralmente é aquele que é mais dependente, é aquele dentro da família que mais precisa de cuidados, geralmente numa família. E é ele que pede por essa independência. Se a gente parar para pensar, como eu falei, não é nada diferente da nossa vida. Então, se a história acabasse por aqui, a gente pode dizer: não, tudo bem, ele começou essa vida, começou cedo, mas está tudo certo. Só que a Bíblia ela vai ressaltar aqui uma expressão, e vai mostrar que ele foi a uma terra distante. E essa expressão, ela é importantíssima para a gente entender o real significado dessa história. E eu até, se você tiver como, grave essa expressão, terra distante, e a gente vai entender o que ela significa. Essa expressão terra distante, em grego, que é como foi escrito aqui no livro de Lucas, ela fala assim, choramakran, ok? Choramakran, em grego, e quando a gente traduz essa expressão em grego para o hebraico do Antigo Testamento, se diz mizahit. Mizahit. Então, se você tiver como anotar isso, anota, tá
tá bom? Mizarrite. Só que o que isso tem a ver? A palavra em grego, quando a gente junta com essa palavra mizarrite, terra distante, mizarrite em hebraico, ela vai aparecer em um outro momento lá no Antigo Testamento. Sabe em que história? Na de Caim. Então a história do filho pródigo, ela tem uma ligação direta com a história de Caim. E quem a gente se lembra na história de Caim? De que Caim fez o quê? Matou o seu irmão Abel. Olha que loucura isso. Uma das fundadoras da nossa igreja, escritora, que tem diversos livros, Ellen White, ela vai realmente trazer essa ligação entre a história de Caim e a história do filho pródigo. Porque a palavra, a expressão terra distante, em hebraico, se diz, o significado melhor para ela seria leste. Quando Caim, depois de matar o seu irmão, a Bíblia e a história nos conta que ele foi para o leste. E é uma informação para você, no Antigo Testamento, às vezes em que o povo ou alguém ia para o leste, era o início de uma caminhada para a apostasia. É sempre assim. Quando você tem a repartição de terras, Abraão e Ló, para onde Ló vai? Mais para o leste. Caim foi para onde depois de ouvir de Deus que, ok, você matou seu irmão, mas a gente sabe como funciona a graça de Deus. Para onde ele foi? Para o leste. No Antigo Testamento, na cultura hebraica, quando aparece leste, é uma direção para a apostasia. E quando a gente fala de apostasia, a gente está falando de uma vida distante do nosso Deus. Então, uma corrente teológica em cima da história do filho pródigo vai dizer que não necessariamente era uma terra distante geograficamente. Pode ser que sim, mas não necessariamente somente isso. Pode ser que fosse uma terra não tão distante geograficamente, mas mentalmente e espiritualmente distante do seu pai. Essa é a primeira ponto a ser ressaltado na história do filho pródigo. Distante, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, do seu pai. O momento em que o filho ele pede pela sua independência, não é só porque ele quer construir a sua casa, que antes era no Belém, agora na Moca. Ou no Tatuapé, ou em Itaquera, não é isso. Não. No momento em que ele pede a sua independência e vai a uma terra distante, a história está nos contando de um menino que dentro da sua mente decidiu se afastar espiritualmente do seu pai, daquele que cuidava dele. E agora a gente pode trazer para nossa realidade. Porque a gente falou que é normal, na nossa vida, nós buscarmos por independência. Sairmos da casa dos nossos pais e começarmos a nossa vida. Mas, em relação ao nosso Pai Celestial, nosso Deus, como anda a nossa independência? Será que a nossa independência com Deus, ela é geograficamente, isso é, eu frequento a igreja do Belém, mas agora eu quero frequentar a igreja da Moca? Ou é uma independência que busca a todo custo se afastar cada vez mais espiritualmente e mentalmente de Deus? E é interessante como Jesus ele trabalha nessa história, porque agora para mim e para você, entendendo isso, podemos dizer que não necessariamente fisicamente nós estamos longe de Deus, mas mentalmente nós podemos estar. Pode ser que você que vem todos os sábados para essa igreja, que estuda a sua lição todos os dias da semana, para você desbravador que frequenta as reuniões do clube todo domingo, todo sábado, que canta no coral, para você que é do Projetarte, para você que é do Ministério da Recepção, para você que faz parte de qualquer coisa aqui dentro da igreja, ancianato, diaconato ou pastor, fisicamente você pode achar que você está perto, mas a história nos diz que mentalmente talvez nós não estejamos tão perto assim. E é o momento, e agora é o meu convite para a gente se perguntar, aonde você está? Como pastor é muito comum a gente
ouvir alguns questionamentos de pastor, eu tô fazendo de tudo. Eu tento me enturmar em tudo que é ministério, em tudo que é projeto aqui da igreja, mas eu não sinto Deus falar comigo. Eu não sinto a presença de Deus comigo. Eu não ouço a voz dele falando no meu coração. Eu sei que eu estou aqui, eu estou na igreja, mas a minha mente está tão distante. Eu não sinto ele falar comigo. Não sinto em música, eu não sinto em pregação, eu não sinto em estudo, eu não sinto. Mas eu estou aqui. Mas a mente não está. E mais uma vez eu te pergunto, aonde você está? Será que a tua presença aqui na igreja, nos desbravadores, nos aventureiros, é somente física? Ou você está realmente de coração e mente aberta aqui com Deus? E quando a gente para analisar isso, e a gente pensa na nossa história, por todos os momentos que a gente passou, talvez a gente possa dizer que nós estivemos mais distantes, em terras distantes, do que realmente dependentes e próximos de Deus. Onde nós estamos somente fisicamente aqui, mas nosso coração e nossa mente está em qualquer outro lugar. E quando a gente para pensar disso, isso é muito triste. E isso pode acontecer por diversos motivos. Talvez porque assim como você quer sair da dependência dos seus pais, porque você quer começar a ter as suas escolhas, escolher o seu caminho, talvez com Deus seja a mesma coisa, e você possa dizer para Ele: Deus, eu amo você, mas eu não estou concordando com tudo que você está falando para a minha vida. Eu acho que se eu seguir talvez um outro caminho, de uma outra forma, eu possa ficar mais feliz, mais satisfeito. E aí sim, realmente as coisas vão começar a ter muito mais sentido para mim. E a cada passo que você dá, a cada procura que você faz, de encontrar um outro sentido, um outro significado, você vai se afastando, fisicamente e mentalmente, cada vez mais longe. E agora você já se vê completamente em uma terra totalmente distante, totalmente no leste. Porque a nossa busca incansável por independência nos levou até lá. E são escolhas que nós vamos fazendo durante toda a nossa vida. Como ser humano, nós queremos ser independentes. Mas eu quero te dizer uma coisa. Para você, desbravador, aventureiro, adolescente, jovem, adulto, qualquer coisa, membro da nossa igreja, não importa o que você procure, não importa para quão longe seja a terra que você for, os tesouros que você conseguir, as posses que você tiver, ou os ministérios que você liderar, longe de Deus, nada vale. Nada vale. Pode ser que você esteja procurando sua independência até mesmo aqui dentro da igreja, dentro do seu ministério, tentando fazer as coisas do seu jeito. E eu te digo que fazer isso e mentalmente estar longe de Deus também não vale. Não importa. Longe de Deus, nada tem valor. E a história, ela vai continuar. A história do filho pródigo, ela continua. E agora nós vamos ali no verso 15 e o verso 16. Porque diz assim: então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele afastar-se das alfarrobas dos porcos que comiam, mas ninguém lhe dava nada. E a história nos conta que depois de sair da casa de Deus, da casa do seu pai, ele começa a gastar o dinheiro que ele tinha, da forma como ele queria, viver do jeito que ele sempre quis. Mas aí ele percebe que o dinheiro não tem tanto valor assim, porque naquela região vai se passar uma grande fome e acaba tudo. Não tem mais dinheiro, não tem mais comida, e agora o menino que queria ser completamente independente, ele tem que ir à casa de alguém e pedir por comida.
E é nesse momento, quando a gente está nessa terra tão distante, que a gente percebe que a minha independência ela não vale nada. Porque aquele que queria realmente ser independente, agora depende de qualquer um. Aquele que queria ser independente, depende de comida dos porcos. E é interessante que nessa história, a comida dos porcos ali, para o contexto que Jesus contava, que era para o povo judeu, você trabalhar com porcos, que para o povo judeu é um animal imundo, eles não consomem, eles não trabalham com porcos. Era o pior trabalho que poderia acontecer, era o mais distante que aquele menino poderia chegar. E agora ele depende dos porcos, para tentar ter alguma comida. E é nesse momento em que a gente realmente percebe que a nossa independência não vale nada. A nossa independência, a independência de Deus, de viver tão longe dele, achando que viver da nossa forma, do nosso jeito, com as nossas forças, é apenas uma ilusão. Achar que vamos ser completos e felizes só porque somos independentes de Deus é apenas uma ilusão. E mais uma vez eu vou te perguntar, aonde você está? O que você está procurando na sua vida? Será que você tem realmente procurado viver essa vida cada vez mais distante de Deus? E neste momento você está reconhecendo e falando, opa, peraí, tem alguma coisa de errado. Na casa do meu pai eu não comia comida de porco. Na casa do meu pai eu vivia confortável. Eu vivia bem, eu vivia tranquilo, eu tinha segurança de que independente do que acontecesse, eu sabia que Ele estava comigo, Ele me protegia. Mas agora que eu quis viver sozinho, eu estou realmente sozinho. E eu não tenho nem o que comer. Aonde você está? Se você está aqui fisicamente e espiritualmente, mentalmente, você está distante, meu amigo, mais uma vez eu estou te falando, não vale a pena. Isso não vale nada. Não vale a pena. Interessante que se a história acabasse exatamente aqui, neste momento, o povo que estava ouvindo a história poderia imaginar da seguinte forma: bom, Jesus contou essa história porque Ele quer mostrar que aqueles que estão longe de Deus vão sofrer punições. Logo, bem feito para quem se afastou. Se a história terminasse aqui, seria exatamente esse o final que as pessoas teriam. E muitas vezes é o final que nós colocamos para aqueles que em algum momento se afastaram, estão distantes e que estão sofrendo alguma consequência por isso, e a primeira coisa que eles ouvem da nossa parte é: bem feito, você está colhendo o que você plantou. Mas a história, ela não acaba aí. Se Jesus tivesse acabado assim, a gente poderia tirar essa conclusão. Mas Jesus não deixa a história terminar aqui. E é interessante que ele não termina aqui, justamente porque o pensamento do povo naquela época, do povo judeu, era justamente esse: se você está sofrendo, é porque, bem feito, escolha sua. Muitas vezes nós pensamos assim: se está sofrendo, está passando por dificuldade, porque se afastou, bem feito, escolha sua. Mas isso não acontece. Porque ali no versículo 20, vai dizer: e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Neste momento da história, que para mim faz mais sentido em dizer que não era geograficamente tão distante assim. Porque a história conta que ele levantou e foi até o pai, não necessariamente diz a distância que ele percorreu, mas ele conseguiu chegar até o pai. E neste momento da história vai descrever que ele percebe que na casa do seu pai ele não passava por nada daquilo.
Ele vai se lembrar que na casa do seu pai até os empregados tinham comida à vontade e podiam viver uma vida boa. O que desperta dentro dele? As memórias. As memórias. As memórias de que na casa do seu pai, mesmo dependente, a sua vida era maravilhosa. É por isso que hoje eu escolhi falar sobre memórias. É por isso que o Clube de Desbravador foi tão importante para mim. Porque o Clube de Desbravador e outras coisas gravaram no meu coração memórias tão maravilhosas, que independente do quão longe eu tenha ido, eu sabia que na casa do meu pai era muito melhor a minha vida. E o que eu vou te perguntar agora, além de onde você está, é: que memórias tem dentro do teu coração? Que memórias você está construindo no teu coração? Vocês desbravadores, o que vocês estão construindo dentro do coração de vocês? Que memórias? Aventureiros, adolescentes, jovens, adultos, que memórias? E sabe o que é mais interessante nessa história? De que quando ele se lembra disso tudo, a primeira coisa que ele pensa é no pai. Não é na quantidade de quartos que tinham na casa, não é da sua cama confortável, não é dos empregados trazendo comida até ele. Quando ele está longe e distante, ele não tem saudade do banco confortável da igreja. Ele não tem saudade do piano bonito. Ele não tem saudade das diversas classes de escola sabatina tão bonitas ali do ministério infantil. Sabe de quem que ele tem saudade? Do pai. Porque todas essas coisas nos ajudam a criar memórias. Mas essas memórias têm que ser sobre o pai. As memórias que despertam no coração deste menino é de que ele era filho. De que ele era filho. As memórias que nós estamos construindo não é para ter saudade do prédio da igreja que a gente frequenta no sábado. As memórias que nós construímos é para a gente ter saudade do nosso pai. Porque como filhos, a nossa vida é maravilhosa. Mais uma vez eu vou te perguntar, e eu vou repetir isso bastante, que é aonde você está? Para onde que você está indo? O quão para o leste você quer ir? Para quão distante você realmente está caminhando? Será que não tem nenhuma memória aí no teu coração que está tocando bem no fundo e falando: meu amigo, volta para cá. Na casa do teu pai é muito melhor. Você depende dele? Depende. Mas a tua vida é boa. Você é feliz. Você pode realmente ser completo. A caminhada que você está traçando é apenas uma ilusão. Você vai perceber que você não é nada independente. Que você não consegue andar sozinho. Se você tiver Deus para te guiar, realmente você vai ter uma vida maravilhosa. Está no momento de voltar. Está no momento de destravar essa memória e vir para cá. Chega dessa ilusão. Chega disso. Você não precisa disso. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que realmente se sente caminhando cada vez mais distante, para longe dele. Pode dizer que fisicamente está aqui. Não, pastor, eu estou aqui na igreja. Mas você sabe que mentalmente você não está aqui. Teu coração não está aqui. E quem está te chamando de volta não sou eu. É o teu pai. É o teu pai. Que quer te dar um abraço.
E a história conta que o pai do garoto, ele se levantou e correu até o filho. E na cultura judaica isso nunca ia acontecer. Na cultura judaica, um homem mais velho nunca se levanta para um homem mais novo, independente se é filho. Mas esse pai não só se levanta, mas ele corre em direção. E eu quero dizer que Deus está de braços abertos e correndo até você, mas você precisa dar esse primeiro passo. Quem decide voltar é você. É você. E o momento de tomar essa decisão de retorno, se você realmente se sente longe, distante, numa terra distante, muito ao leste, é agora. Porque Ele está te chamando agora. Ser desbravador para mim é cravar isso na memória. Usar esse lenço, usar esse uniforme, nada vale se Deus não estiver cravado no coração. Eu queria convidar o vocal para subir, o maestro ali, a banda. Nós vamos cantar a última música, a música que nós cantamos antes do sermão. Olhar para a cruz. Uma música que fala de que eu andei cego e distante, mas que quando eu olho para a cruz eu sei o caminho de volta. E as memórias que estão gravadas no teu coração são para te mostrar o caminho de volta para casa. E eu quero saber se tem alguém hoje que se sente um pouco distante e quer tomar uma decisão de falar, não, eu me comprometo a começar agora uma viagem de volta para casa. Que seja um passo de cada vez aos poucos. Você não precisa voltar correndo se você acha que não tem força. Deus vai te ajudar a caminhar. Mas Ele quer que você venha caminhando. Está na hora. Está na hora de voltar. Deus está te chamando. Se você hoje quer firmar esse compromisso com Cristo, de que você quer voltar, de que você quer retornar para a casa do seu Pai, você vai cantar com a gente essa música. E eu quero te convidar, se você quer firmar esse compromisso na tua vida, de estar ao lado dele, de voltar para a casa do Pai, de realmente estar aqui mentalmente, espiritualmente, fisicamente, te convido a ficar de pé para cantar essa música com a gente. E no final da música a gente vai fazer essa oração, para que você possa realmente firmar isso no teu coração, e esse compromisso com Cristo, com o teu Pai, que quer você de volta agora e não depois. Vamos cantar juntos a música. E se você sentir no teu coração que é o momento, fica de pé e canta com a gente.
viu voltar, o pai se levantou e foi até o encontro do seu filho. E saiba que se você está decidido hoje a firmar o teu compromisso de estar mentalmente, espiritualmente aqui, na casa de Deus, na presença do teu pai, saiba que ele se levantou e foi até você para te abraçar. E que você possa realmente sentir este abraço. Feche seus olhos. Pai querido que estás nos céus, meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor realmente faz por nós. Obrigado pela segurança que nós podemos sentir dentro da tua presença. Sabemos que muitas vezes na nossa vida a gente tenta caminhar sozinho. A gente tenta buscar algum tipo de satisfação ou felicidade em qualquer coisa. Mas é aí que a gente percebe que nada disso vale a pena quando nós estamos longe de Ti. Meu Deus, se hoje tem alguém aqui que sente o coração apertado, que sabe que está longe, que por mais que esteja aqui fisicamente, sabe que o coração não está tão perto assim, que o Senhor possa falar com essa pessoa e que ela possa realmente sentir que o Senhor se levantou e foi abraçá-la e está aqui disposto a recebê-la de braços abertos. Que esse possa ser um compromisso na nossa vida, de estarmos de todo o coração e mente aqui com o Senhor na tua presença, porque o Senhor nos chama de filhos e é para isso que nós vivemos. Esteja com a tua igreja, com os teus filhos, com cada família aqui, com o Clube de Desbravadores, que tem cravado memórias no coração de crianças e adolescentes por todo o mundo. É isso que eu te peço e te agradeço, por Jesus, amém.